Por que é que São João Bosco escolheu esse título de Nossa Senhora Auxiliadora? Ele, desde o início, tinha muita devoção a Nossa Senhora. Aos 9 anos de idade, ele sonhou com a Virgem Maria, que lhe deu todas as orientações pedagógicas, que depois seria toda a forma de educar de São João Bosco. Mas, com o passar do tempo, ele, que era padre da diocese de Turim, foi estimulando os seus alunos, os seus filhos, a terem devoção a Consolata, Nossa Senhora da Consolata. Depois passou para Nossa Senhora, para a Imaculada Conceição. E finalmente, ele então escolheu o título como padroeira da congregação salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora. E por que esse título? É sempre Nossa Senhora. Mas por quê? Dom Bosco justificou. Porque nos tempos que correm, em que tantos erros são ensinados para afastar as pessoas da fé, nós precisamos de uma auxiliadora. Vejam a visão de São João Bosco. Ele via, não é, que não somente o que estava levando os seus filhos, os meninos, para longe de Deus e longe da igreja, não eram somente os pecados, mas havia algo de mais grave do que o pecado, um pecado ainda maior, o pecado de perder a fé. Deixa eu explicar para vocês por que é que o pecado de perder a fé é tão grave. Quando uma pessoa comete um pecado mortal, Deus me livre que você cometa um pecado mortal, mas quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela, embora tenha perdido o estado de graça, a pessoa ainda faz parte da igreja, ainda é membro da igreja. Ela cometeu o pecado mortal, é um membro da igreja, um membro semi-morto, porque está ligado à igreja ainda pelo vínculo da fé e da esperança, mas perdeu a caridade. Claro que se essa pessoa morrer em estado de pecado mortal, é claro que ela será condenada, mas ela ainda faz parte da igreja. Ou seja, o vínculo de salvação ainda está lá, os apelos de Deus, a pertença ao corpo místico de Cristo. Mas se a pessoa perder a fé, aí, meus irmãos, você perdeu a fé, você já não é mais membro da igreja. É claro que você pode sempre se arrepender e voltar, mas existe algo de terrivelmente grave espiritualmente. No mundo sobrenatural, deixar de fazer parte do corpo de Cristo é muito grave. Perder a fé é muito grave. Então, saibam disso. Pecado mortal não nos tira do corpo de Cristo, mas perder a fé nos tira do corpo de Cristo. E o que é perder a fé? Aqui é que vem a artimanha do diabo. Vejam só. O que é que o diabo pretende fazer da Igreja Católica nos últimos tempos agora? Ele pretende, para usar uma palavra só, o projeto diabólico é transformar a Igreja Católica numa espécie de igreja anglicana. Como é que é a igreja anglicana? A igreja anglicana é uma igreja onde as pessoas perderam totalmente a fé. Por quê? Porque na igreja anglicana, no mesmo banco de igreja, estão sentadas pessoas que têm as mais diversas opiniões. Eles são uma espécie de comunhão bem frouxa. Então, no mesmo banco tem uma pessoa que crê que Jesus está presente na Eucaristia. E do lado dela tem uma pessoa que crê que o que se distribui na comunhão é somente bolachinha. Não é Jesus de verdade. No mesmo banco, nas igrejas anglicanas, tem uma pessoa que acha que o casamento gay é uma abominação. E aquele que acha que a união gay é uma necessidade que a igreja precisa reconhecer e não discriminar.
No mesmo banco, nas igrejas anglicanas, tem quem ache que, sei lá, o divórcio é pecado. E outro que acha que divórcio é uma coisa normal dos tempos modernos. Você acha as mais disparatadas opiniões. E eles estão unidos não na mesma fé, como sempre foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem a mesma fé, a fé dos apóstolos. Eles estão unidos simplesmente por um laço de conveniência, uma união humana. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que, mesmo que uma pessoa nessas condições creia materialmente naquilo que a igreja crê, vamos supor que haja um anglicano que crê, Jesus está presente na Eucaristia, crê que o divórcio é pecado, crê, sei lá, que a Virgem Maria é sempre virgem, crê na Imaculada Conceição. Essa pessoa, embora ela materialmente creia em todas as coisas que o catecismo da Igreja Católica ensina, ela não tem fé. Sabe por quê? Porque ela crê, porque é a opinião dela. Ter fé, gente, não é crer na minha opinião. Ter fé é eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E se a Igreja Católica me manda crer, eu preciso crer. Existe um magistério da Igreja de 2000 anos, que com os seus santos concílios, com as definições infalíveis dos papas, balizou, colocou as balizas da nossa fé, de tal forma que nós cremos pela autoridade de Deus revelante. Deus, verdade infalível, revelou, e nesta fé eu quero viver e morrer. Se eu descubro que um concílio ecumênico diz uma coisa, e eu tinha opinião contrária, eu que sou católico, eu mudo de opinião na hora. Na hora. O católico, quando descobre que o magistério da igreja declarou infalivelmente uma coisa, muda de opinião na hora. Porque nós não cremos nas nossas opiniões, nós cremos naquilo que a igreja ensina há 2000 anos, pela autoridade de Deus que revelou. Deus falou, acabou, não tem mais discussão.